Como a senhora entrou para o círculo de oração? Bem, deixa eu me lembrar aqui. Como eu entrei para o círculo de oração? Eu lembro que eu estava caminhando mais ou menos devia ter uns 6 anos. Eu demorei um pouquinho para entrar. Eu participava dos cultos, participava das orações, das coisas. Aí formou o círculo de oração e eu continuei caminhando. Aí depois, com o tempo, me convidou, né? A dirigente do círculo de oração me convidou e eu achei bom. Graças a Deus, Deus tocou no meu coração. Eu comecei a participar, graças a Deus, e estou até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. Qual foi a sua primeira experiência participando das reuniões de oração? A minha primeira experiência, eu vou falar uma coisa aqui que acho que ninguém quase sabe, quase todo mundo não sabe, ninguém sabe. É uma coisa que eu guardo para mim e até passo para as pessoas que de repente sente a mesma coisa que eu senti, que eu passei, né? E para essa pessoa enfrentar porque a vergonha, falam que os tímidos não herdarão o céu. E quando eu participei das orações, comecei a participar no começo. O que aconteceu? Eu era uma pessoa muito tímida e sempre sou até hoje, não parece, mas sou. Aí o que acontecia? Eu chegava na igreja para orar, eu tinha vergonha. A realidade é que eu tinha vergonha de me ajoelhar. Vocês sabiam que eu tinha vergonha de me ajoelhar? Olha só, uma coisa tão simples. Eu tinha vergonha de me ajoelhar para orar. Mas eu sei que isso era o inimigo. Por quê? Quando a gente se ajoelha diante de Deus, nós estamos se prostrando diante dos pés do Senhor. Então o inimigo botou isso na minha cabeça, na minha mente. Eu tinha vergonha de me ajoelhar quando eu chegava na igreja e orar, agradecer a Deus por aquele dia que Ele me deu, aquela oportunidade de estar na casa do Senhor. E era uma luta muito grande. Toda vez que eu vinha para a igreja para me orar, participar da oração, até nos cultos mesmo, eu tinha vergonha de ajoelhar. Eu orava sentada. Eu não tinha coragem de chegar e ajoelhar para agradecer a Deus por aquela oportunidade. E foi uma luta travada. Aí o que acontece? Quando eu chegava em casa, aí o que eu pensava? Eu falava, meu Deus, mais uma vez eu fui para a igreja, o que aconteceu? Eu não consegui me ajoelhar. Isso me incomodava muito, eu sentia assim como se fosse uma coisa, um peso dentro do meu coração. E aquilo estava me entristecendo. E quando eu chegava em casa eu sentia essa dor. Eu falava, por que eu não me ajoelhei? Por que eu não orei ao Senhor, agradeci ao Senhor quando eu cheguei na igreja? Aquilo parecia uma coisa que estava me incomodando e estava me sentindo mal. E eu falava assim comigo mesma, quando chegar no próximo culto, eu vou chegar lá em nome de Jesus, eu vou me ajoelhar e vou agradecer a Deus pelo culto. Mas quando eu chegava, eu não conseguia. Aí foi quando um dia eu pedi a Deus, aí o que acontece? Eu me ajoelhei, né, como eu estava falando, antes de vir para a igreja na hora do culto, pedi ao Senhor, clamei ao Senhor, já estava arrumada para vir para o culto, falei, Senhor, dessa vez essa barreira vai cair por terra, porque é uma coisa que parece tão mínima, tão pequena, estava me incomodando e estava me entristecendo. Aí o que eu fiz? Eu orei ao Senhor, clamei ao Senhor, falei, hoje eu me ajoelho quando chegar na igreja, que eu achava tão lindo, quando os irmãos chegavam, ajoelhavam, agradecia a Deus ali por aquele momento que chegou na casa do Senhor. Aí eu pedi a Deus e vim para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, hoje eu vou conseguir, para a honra e glória do Senhor. Peguei, irmãos, eu cheguei no culto, meus filhos eram pequenininhos, já estão tudo crescido, casado. Eu cheguei, botei minha filhinha do lado, me ajoelhei, consegui. Quando eu fui virando devagarinho, me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, eu agradeci ao Senhor por aquele momento que eu cheguei. Ai, irmãos, que alívio que eu senti. É como se tivesse tirado um peso muito grande do meu coração. Eu agradeci muito ao Senhor, muito a Deus por aquele momento. Foi um dia assim maravilhoso na minha vida. E a partir daquele momento, todos os dias que eu vinha, eu me ajoelhava, aquela barreira foi jogada por terra. Graças a Deus eu estou aqui até hoje. E assim eu passo para os irmãos, para os outros que estão aí me ouvindo, né? Que quando chega na igreja, às vezes pensa que não é nada demais, né? Você chegar, tudo bem, Deus falou, onde a gente estiver, a gente pode chegar, ajoelhar, até no pensamento, mas isso é uma coisa que o inimigo, que eu tiro por mim, o inimigo põe na nossa cabeça, que põe vergonha no jovem, põe vergonha em qualquer um, né, para não ajoelhar e agradecer a Deus por aquele momento, daquela chegada que é de estar na casa do Senhor. Foi esse momento que me marcou.
Deixe uma palavra para a dirigente do círculo de oração. Bem, a palavra, a mensagem que eu deixo para ela, que é para ela continuar firme, para ela não olhar para um lado nem para o outro, né? Ela continuar sempre para o alvo que é Jesus, não olhar, né, para as coisas que vêm contra nós, para nos atingir, para nos entristecer, porque ela sabe que é assim mesmo, que a pessoa que está na frente de um trabalho, né, sabe que ela é muito apontada. Não estou falando assim para atingir ninguém, né? Eu peço até desculpa se eu estiver falando assim, mas os irmãos sabem que é a realidade, que a vida é assim, que a pessoa que está na frente de um trabalho, a pessoa às vezes, né, passa muita decepção, sofre muito, né, pela obra do Senhor na casa de Deus, e isso é normal, porque eu costumo pensar assim, falar assim, se a pessoa está ali, está na frente daquele trabalho, não vai ser fácil, né? Vai receber crítica, vai receber pedrada, não vai agradar a todos, né? Mais importante que ela tem que fazer é agradar a Deus, né? Agradar acima de tudo a Deus e continuar firme e ter sabedoria para que Deus possa dar sabedoria a ela, entendimento, discernimento para poder lidar com as pessoas, né? Com os irmãos, com as irmãs, e ter paciência. Pedir a Deus para ela ter paciência, né? Ter muita paciência, porque é o que precisa, né? Que Deus fala aqui no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para ela ter paciência, força, fé e perseverança, né? Que assim ela vai continuar até o fim, né? E que Deus é com ela e com cada um dos irmãos que estão no ciclo de oração, porque nós não estamos aqui em vão, não só para ela, mas para cada um de nós, para a igreja toda, em nome de Jesus.